época bastante propícia para alguns tipos de infecções e também para alguns outros quadros respiratórios, como rinite alérgica e asma. As infecções mais comuns do inverno são as gripes, os resfriados, além de pneumonias, amidalites e otites. O inverno nessa época, na verdade, é mais comum a gente observar essas infecções porque as pessoas acabam ficando mais tempo juntas em lugares fechados, justamente para tentar evitar o frio. E com isso, os lugares mais fechados, aglomerados, acabam propiciando um maior número de infecções, porque há uma disseminação maior dos vírus e bactérias nesses locais. E alguns vírus são mais comuns também nessa época, pela própria temperatura. Eles prevalecem, vivem mais em temperaturas mais baixas. Já as rinites alérgicas e a asma são mais comuns nessa época justamente porque com o frio existem alguns alérgenos que ficam melhor, na verdade, com esse tipo de temperatura, que são os ácaros e os fungos. Os ácaros gostam de lugares frios e úmidos, assim como os fungos, e por isso os pacientes com rinite alérgica e asma acabam tendo mais infecções nessa época. Época que a gente pega mais os casacos que ficaram guardados, os cobertores de lã, e com isso os quadros acabam se acentuando. Uma forma de evitar principalmente os quadros virais e de bactéria, por exemplo, as gripes e os resfriados, cuidados simples, como manter um lugar aglomerado aberto, manter uma janela aberta, manter uma circulação de ar mínima que seja, para que não haja a proliferação da saliva com o vírus ou com a bactéria pelo ar. Outra forma simples também é simplesmente se agasalhar, manter bem agasalhados as extremidades, que nós chamamos a cabeça, os pés e as mãos. Com isso, a gente também diminui bastante o número de infecções. Uma boa alimentação e hábitos saudáveis, como dormir bem, se alimentar bem, também ajudam a diminuir as infecções. Em relação à rinite alérgica e à asma, uma forma excelente de controle é o que a gente chama de controle ambiental, ou seja, controlar o ambiente. Tentar manter a casa sempre muito limpa, passar pano úmido na casa, evitar o uso de coisas de lã, como cobertores, roupas de lã para os pacientes alérgenos, evitar animais em casa, porque o pelo também ajuda na questão alérgica e também ajuda a disseminar o ácaro. Manter tudo sempre bem arrumado, bem ajustado, é uma forma de se evitar. Outra forma também é usar capas, por exemplo, no travesseiro, usar capas no colchão, ajuda também a diminuir a taxa de ácaro. Desumidificadores em lugares que tenha muita umidade também ajuda a diminuir a chance do contato com o ácaro, do contato com o fungo e também a chance, portanto, de ter rinite alérgica e asma. São cuidados simples, mas que ajudam bastante o paciente. Aqueles que, apesar de tudo isso, tiverem a doença, ou seja, ficarem gripados ou resfriados, ou tiverem crises de asma ou rinite alérgica, o importante é sempre a orientação médica, ou seja, sempre procurar um médico para que haja o tratamento adequado. Porque as gripes e os resfriados são tratados de uma forma, a rinite alérgica e a asma são tratados de outra forma. A gente não pode confundir as coisas. E só o médico pode, então, orientar a melhor forma de tratar. Normalmente, as gripes e os resfriados são tratados com anti-inflamatório, analgésico, lavagem nasal. Já as infecções bacterianas, como as otites, as amidalites, as sinusites, muitas vezes precisam do uso do antibiótico. E por isso, realmente, o médico é importante para receitar o remédio correto. Já na rinite e na asma, o tratamento é o uso de antialérgicos, que podem ser orais ou podem ser nasais. E também a lavagem nasal. É importante para o controle das doenças.